ele tinha tudo para dar certo. Mas vamos olhar um pouquinho essa história e vamos aplicar isso na nossa vida. Gênesis 12:5. E tomou Abrão a Sarai sua mulher e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e as almas que lhes acresceram em Harã. E saíram para irem à terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Continua falando conosco. Usa-me como um canal de bênção nesta hora, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? A história de Ló começa com uma boa oportunidade. Tinha tudo para não acontecer. Tinha tudo para não ser desse jeito. Abraão está residindo em Harã. Seu irmão havia morrido e havia deixado um filho por nome Ló. Quando chega em Harã, Deus chama Abraão e diz: Abraão, sai da sua terra e deixe seus parentes. Deixe sua parentela. Essa é uma ordem de Deus que fazia com que Ló fosse retirado da vida de Abraão. Quando Deus diz a Abraão: deixa seus parentes, Deus está dizendo a Abraão: deixa seu sobrinho também. Ele deve ficar para trás. Você não deve levar nenhum de seus familiares com você para o ambiente cujo qual eu estou lhe chamando, lhe direcionando. Esperávamos que Abraão fosse acatar a ordem de Deus. Tudo bem, ele está no começo de sua caminhada. Ele está, ao que tudo indica, tendo sua primeira experiência com Deus. É verdade. Mas ele resolve fazer diferente do que Deus orientou. E isso vai abrir uma porta para Ló. Isso vai dar a Ló uma oportunidade extraordinária de crescer, de prosperar, de expandir e quem sabe de construir seu nome na história. Não que ele não tenha construído, pai de moabitas e de amonitas, é verdade, mas a história dele começa com uma oportunidade. O texto em que lemos diz que Abraão vai sair de Harã, levando sua mulher e seus criados, mas o texto diz que ele também leva a Ló, que é filho de seu irmão. Neste momento, Ló vai receber uma grande oportunidade. Muitas pessoas sequer são capazes de perceber as oportunidades que têm. Muitas vezes, quando você vai conversar com alguém, esse alguém se sente desprestigiado, desprivilegiado. E muitas vezes dizem: eu nunca tive uma oportunidade. Eu não creio nisso. Eu creio que todos nós temos oportunidades dadas por Deus. Talvez nem todas elas sigam o mesmo modelo, tenham a mesma intensidade. Mas eu não acredito que Deus tenha filhos prediletos. Eu não creio nisso. Para mim não há nada que você possa fazer para Deus te amar mais e nada que você faça que Ele te ame menos. Mas esse indivíduo recebe uma excelente oportunidade. Ele tinha tudo para ficar para trás. Ele tinha tudo para ficar em Harã. Mas Abraão resolve levar a Ló. E preste atenção, o motivo pelo qual Abraão leva Ló é uma oportunidade extraordinária. Pois a esposa de Abraão é estéril, ela não pode ter filhos. Então a escolha de Abraão em levar Ló, provavelmente, Abraão nutre no seu coração o desejo de que Ló seja seu herdeiro, ele é seu sangue. Então, se você observar o que este indivíduo está recebendo de Abraão e de Deus, porque Deus poderia conversar com Abraão novamente e dizer: não leva, eu não quero que leve. Mas Abraão resolveu dar uma oportunidade a seu sobrinho e Deus assinou embaixo: leva, então leva. Ou seja, ele tem tudo para dar certo. O tio quer transformá-lo em seu herdeiro. Deus não intervém nisso. E Ló então sai, ok? Para receber uma grande oportunidade na sua vida. Mas preste atenção
no capítulo 13, no verso 1. 13:1. Isso. Subiu, pois, Abraão para o Egito, do lado sul, ele e sua mulher, e tudo o que tinha, e com ele Ló. Verso 5. Isso. E também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanho, gados e tendas. Preste atenção na bênção que é você caminhar com a pessoa certa. Comece a observar que quando você resolve, aprende, decide, consegue notar, identificar que está no ambiente correto, com as pessoas certas, as coisas começam a andar. O texto diz que Abraão está levando, no verso 1, certo? Sua esposa Sarai, seu sobrinho Ló e tudo o que ele tinha. Mas o verso 5 já começa a falar de um crescimento particular de Ló. Ló agora, ele também, como Abraão, ele tem rebanhos, gado e tendas. Ele está indo bem, é verdade. Ele recebeu a oportunidade, deveria ter ficado para trás em Harã. Não fica, Abraão leva Ló com ele. Deus não intervém, autoriza. E andando com a pessoa certa, ele começa a crescer, ele começa a prosperar, ele começa a despontar. Por quê? Porque ele está num ambiente correto, com pessoas certas e corretas. Até então, está tudo certinho. Porém, preste atenção, capítulo 13, verso 7, as coisas começam a mudar. Houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. E os cananeus e os perizeus habitavam então na terra. Preste atenção, porque chega um momento que você vai precisar tomar decisões. Até o presente momento, Abraão é o tutor de Ló, é verdade. Caminhando com Abraão, Ló está indo bem, ele está no lugar certo. Abraão tem uma palavra, uma promessa. A postura de Abraão, a vida dele, como ele conduz a sua história, é de forma positiva. Porém, Satanás, apesar de não aparecer aqui, remover a sua proteção sempre será uma estratégia do inimigo. Buscar um ambiente que te confunda, que seja capaz de remover você do ambiente que você deveria estar, e às vezes com uma excelente proposta. Note o que está acontecendo e não devemos olhar isso de forma totalmente equivocada, porque um dia Abraão partiria, cedo ou tarde, e Ló deveria aprender a tomar conta de si mesmo. As referências, o ambiente, ele é muito importante. A casa do papai, a cobertura da mamãe, as instruções, toda a experiência da geração anterior, todo o cuidado que é do pastor, que é do líder, da referência, do tio, do avô, da mãe, de quem quer que seja. Mas chega um momento em que tudo isso vai embora e a vida vai requerer de você suas próprias decisões. Então não devemos olhar a contenda entre os pastores totalmente ruim, não. Há uma força tentando tirar Ló de perto de Abraão, e está tudo certo, ok? Tem gente que não vai caminhar com você para sempre, tem lugares que não vão pertencer para sempre à sua vida. O importante é você conseguir encontrar os lugares certos e ir migrando nas fases, no ciclo para outros lugares. Foi assim, minha vida foi desse jeito. Eu entendia que eu estava no ambiente certo, eu me converti na Mantiqueira, fui para Santa Cruz da Serra, lá migrou uma congregação, eu fui trabalhar com Melquisedeque, caminhei com ele 12 anos, então o ciclo fechou, eu encontrei um pastor e disse que quer caminhar comigo, eu fui caminhar com ele em Campo Grande, as portas se abriram, então eu virei pastor de uma igreja, na Barra da Tijuca, no posto 2, e depois eu vim para cá,
Ok? Então pessoas, lugares, ambientes corretos foram entrando e saindo da minha vida, e até hoje pessoas chegam, todos os dias eu levanto de braços abertos para receber quem chega, e de mãos acenando para se despedir de quem vai embora. Alguns chegam bem e vão mal, outros chegam bem e saem bem, outros chegam mal e saem bem, as coisas funcionam desse jeito. Mas é importante nós entendermos, há uma força tentando tirar Abraão de perto de Ló. E nós já vimos que a presença de Abraão na vida de Ló fez com que ele prosperasse, crescesse, mas na prosperidade e no crescimento deve também vir o aprendizado, a capacidade para se viver, né, de forma independente de homens, mas totalmente dependente de Deus. Se você vai viver num lugar onde um homem não quer ver você crescer, expandir e ir, o próprio Jesus disse aos discípulos: fique tranquilo, porque eu vou embora, mas vocês vão fazer coisas maiores do que eu faço. Se você vê alguém que está tentando inibir seu crescimento, sufocar sua capacidade, você pode ter certeza que você está no lugar errado. Talvez alguém pode te reter por achar que ainda não é o tempo de impulsionar, mas tentar te reter o tempo inteiro. Observe bem o verso 11. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Bom, os pastores brigaram, tiveram uma contenda, o espaço era pouco, ok? Para os rebanhos, muito. Esqueça a visão tropical do pasto, ok? De Mato Grosso, tá certo? Esqueça, nós estamos falando de deserto. Os recursos são pequenos. Não precisava nem de um grande rebanho para ter um problema como esse, naquela ocasião. Tá certo? As áreas mais produtivas naquela região, elas são liberadas para agricultores. Ok? Os pastores normalmente eram nômades, se aproveitando da pouca comida. Era assim que funcionava. E pastores não viviam perto de agricultores, porque não tinha cerca para separar os animais. Tá certo? Numa noite, se um animal entra numa plantação daquela, você sabe que principalmente o boi, ele come 24 horas. É o tempo inteiro. Então a força que está separando poderia ser benéfica, sim. Jogar Ló para um ambiente extraordinário, mas também poderia ser preocupante. Ló então olha para as campinas do Jordão. É fácil você saber onde o Jordão passa em Israel. É fácil. É só olhar o que está na margem dele. É só passar alguns metros fora do rio e você já vai se deparar com um ambiente árido, seco. De longe, você sabe onde tem água. É assim que funciona. O que nós estamos olhando agora é, finalmente, chegou a hora de andar sozinho. Andar com as próprias pernas. Lembra do texto que li? Capítulo 13, verso 5. Ló também tinha rebanhos, Ló também tinha gado, Ló também tinha tendas. Ló era um indivíduo próspero, abençoado, quando andava com a pessoa certa. Agora ele não está mais andando com a pessoa certa. Agora ele está andando sozinho. Tem algum problema? Não, desde que ele tenha aprendido a lição. Entendeu? Você pode ter alguém que te inspire, alguém que te mentorie, mas não uma babá. Não alguém que esteja ali a vida inteira te oferecendo suporte. Isso não é uma vida sadia, não é assim. Agora ele vai descobrir algo bem interessante. Verso 12 do capítulo 13. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou
nas cidades da campina, armou as suas tendas até Sodoma. Um dia ele andou com quem devia, outro dia ele andou sozinho, e agora ele vai descobrir o que é andar com pessoas erradas. Andar sozinho pode não ser fácil, mas andar com pessoas erradas pode ser muito pior. Abraão vai para Canaã. Olha só. Ele olha as campinas do Jordão, ele está com animais, está com pasto. Olha o que é a diferença do Abraão para o Ló. Abraão é o chefe, ele é o patriarca. A ele cabe o direito de escolher. Ele decide para onde vai. Mas ele diz ao seu sobrinho: escolhe para onde você quer ir. Se você disser eu vou para a direita, eu vou para a esquerda. Se você disser eu vou para o norte, né, eu vou para o sul. Escolhe, ô Ló, para onde você quer ir. Ló então olha as campinas, e o que ele olha? O verde do rio. Ele falou: para lá está legal. E Abraão estava dizendo para si mesmo: para mim tanto faz ir para a direita, para a esquerda. Para mim tanto faz ir para frente ou para trás. O mais importante para mim é não ir sozinho, é ir com Deus. Abraão não está atrás de um rio. Abraão sabe quem caminha com ele. Há uma diferença. Quando você se depara com problemas, é assim que funciona. Na casa de Eliseu, deixa eu mudar o texto aqui. O garoto que trabalha com Eliseu abre a porta. Sabe o que ele vê? O exército dos sírios. Sabe o que ele tem? Medo. Sabe o que ele diz? Ah, meu senhor, o que faremos? Nesse momento, Eliseu chega na porta. E quando Eliseu bota o rosto para fora, sabe o que ele vê? A mesma coisa que o garoto. O exército que estava para o menino é o mesmo que está para o Eliseu. A diferença é que Eliseu diz: que faremos? E Eliseu diz: calma, rapaz. Um está apavorado, o outro está calmo, diante da mesma situação. Qual é a diferença? A diferença é que nós estamos falando de um menino e de um homem. O problema ali não é o problema em si, o exército, é a maturidade. Quando um problema aparece, ele revela uma menina ou uma mulher de Deus, um menino ou um homem de Deus. O que ele traz à tona? A infantilidade, ou ele traz à tona a maturidade. É assim que acontece. Abraão sabia que por onde ele fosse, Deus seria com ele. E Ló está caminhando para a destruição sem notar. Ele olha para as campinas do Jordão e ele monta a sua tenda até onde? Sodoma. Bota o 13 para facilitar. Ora, eram maus os homens de Sodoma e grandes pecadores contra o que ele está fazendo lá. Para que se manter tão próximo desse tipo de gente, desse tipo de situação, de alguém tão diferente da matriz cuja qual ele recebeu? Será que ele se acha forte o suficiente para se envolver com qualquer tipo de pessoa? Será que é isso? Será que o Salmo 1 ainda não estava escrito? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta à roda dos escarnecedores. Será que ele está sem a referência? Pode ser, mas não de seu tio. Jamais Abraão faria isso. Teve uma vez transitando no Egito, rapidamente, para não ter toda a sua estrutura perecendo na fome. Mas assim que as coisas foram resolvidas, ele vai embora, porque Abraão sabe o que Deus tem para ele. A promessa de Abraão pode reverberar em Ló, sim, mas ele precisa aprender a tomar decisões sozinhos. Tem pessoas que vão bem se tiver alguém do lado, mas se não tiver, já era. Chega um momento que você tem que ir. Eu aprendi isso com minha tia plantando rosas. Minha tia Ercília, lá na Mantiqueira. Eu ia com ela e ela plantava rosa. E eu achava bem interessante, eu era garoto, eu não entendia direito. Ela pegava uma mudinha de rosa e tirava.
E quando ela ia plantar, não era muito legal, porque o talo da rosa era quase isso aqui, ó, e ela tinha esse tamanhozinho. Então, quando a minha tia plantava, sabe o que acontecia? A rosa caía. Então, minha tia pegava um bambuzinho, e depois que plantava a rosa, minha tia enfiava o bambu do lado do talo, e pegava um barbantezinho ou dois, dependendo do tamanho do talo, e amarrava a rosa no talo. E tempo depois, eu via minha tia cuidando. Quando a rosa subia um pouquinho mais, sabe o que ela fazia? Ela tombava, mas minha tia já tinha colocado certo? Uma estrutura que era maior do que o tamanho da rosa. Então ela pegava outro barbante e amarrava. E com isso, sabe o que acontecia? O talo da rosa ia ficando maior. E quando ele ficava maior, ela não precisava mais da referência. Agora podia tirar aquela referência. Minha tia até colocava um bambuzinho, que era para ele apodrecer com o tempo. E agora chegou a hora da rosa crescer sozinha, viver sua própria vida. Para de querer a dependência. Você tem que aprender a viver. E quando a vida te der a oportunidade de viver sozinho, aprenda a tomar suas próprias decisões. Tem muita gente indo para o buraco por causa disso, porque quer seus gurus. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que tipo de pessoas estão perto de Ló. Então é só uma questão de tempo até essa conta não fechar. A remoção da referência já saiu no ponto anterior. Ló agora está sozinho e não tem nada de errado nisso, até porque ele não servia para o plano de Deus para Abraão. Então, mesmo que Abraão quisesse, Ló não seria seu herdeiro. Mas isso não significa que ele não seria ninguém. Ele poderia ser alguém, ele poderia viver a sua própria vida, sua própria história. Pronto. Deus também tinha algo para ele. Mas quando ele vai para esse ambiente, as coisas também vão ficar desafiadoras. E eu quero te mostrar só um versículo que é bem interessante, o 14. Olha esse texto. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele. Olha só, quando Ló vai embora, lembra lá? Abraão sai da sua terra e da sua parentela. Era para ter levado Ló? Não, mas ele levou, sim ou não? Mas chegou um momento em que Ló, ele entendeu, tá bom, você levou seu sobrinho enriqueceu, ele prosperou, ele expandiu, eu o abençoei por sua causa, Abraão. Mas ele não é para andar com você. E quando Ló vai embora, está lá, depois que Ló se apartou dele, capítulo 12, certo? Abraão sai da sua terra e da tua parentela. Capítulo 13, o Ló finalmente deixa Abraão. E o texto diz que Deus diz para Abraão agora, levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde está, para o lado do norte e do sul e do oriente e do ocidente. Bota o 15 para o povo entender. Isso, porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e a tua descendência para, preste atenção, assim que Ló vai embora, é para Ló prosperar, é para Ló crescer, é para Ló expandir. Eu falei isso quando a Lagoinha se dividiu da Novos Começos. Eu fui pregar num evento. E qual foi a palavra que eu disse? A Novos Começos vai crescer, expandir, certo? E a Lagoinha também. Porque Deus tem para todos nós. Nós precisamos estar no lugar certo, com pessoas certas. Mas ele está se atrapalhando. Abraão, vai embora. Abraão, ergue os olhos, cara. Vamos embora. Está vendo aí tudo isso aí, eu vou dar você e a sua descendência. E ela não é o Ló. Entende? Você entende que Deus tem algo para você? Você pode entender isso? Por favor. Pare de correr atrás daquilo que o outro tem e você gostaria de ter. Descubra que o Deus que você serve tem algo para você. Pronto. É para você. Certo? Mas, dá uma olhadinha
porque isso é bem legal. 14, já estou terminando. Verso 12. Bom. Também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abrão, e seus bens, e foram-se. Agora a fatura vai chegar. A vida é como um cartão de crédito, tá certo? É assim que funciona. Um homem velho se casa com uma menina nova, ele compra beleza e juventude. Ela compra estrutura e segurança. Uma boa pergunta para se fazer é: será que vai dar errado? Que vai dar errado a gente já sabe, só não sabe quando. É assim que funciona. Se todas as partes souberem onde estão entrando, talvez fica mais fácil. Mas são decisões. Quando nós olhamos, certo, para a estrutura, nós vamos ver o que vai acontecer com ele agora. O texto diz, depois você lê, é uma guerra de 4 reis contra 5. Tá certo? E Sodoma tinha parado de pagar tributo, impostos a um rei. Ele então invade e pega tudo. Ló era de Sodoma e Gomorra? Não. Ló era de Ur, que passou por Harã, que deveria ter ido para perto de Canaã. Mas não. Ele agora montou suas tendas perto de Sodoma. Então, invadiram Sodoma, roubaram tudo, e ele acabou de ficar pobre. Quer que piore? Ele virou escravo. Levaram Ló. Olha só, olha para onde vai quem resolve conviver com quem não deve. Gente, preste atenção. Quem não deve estar na sua vida, não necessariamente é um drogado, um bandido. Não. Você pode ter uma pessoa perto de você, cheia de qualidades, que não deveria estar perto de você, pronto. Qual o problema de Ló? Um cara trabalhador. Mas Deus disse: eu não quero ele perto de você, acabou. Você vai ver o apóstolo Paulo enfrentando dificuldades com gente que não pode estar perto dele, acabou. Não interessa se é bom ou não, se não é para andar com você, não é para andar com você. Você tem que definir isso, pedir a Deus que te mostre isso. Nós olhamos, agora esse cara ficou pobre, perdeu todos os seus bens. Mas é legal, sabe por quê? Porque o Abraão vai entrar nessa guerra. O mensageiro diz a Abraão o que aconteceu com Sodoma e com Gomorra. E Abraão então pega 318 homens e sai em busca dos adversários de seu sobrinho. Subjuga os adversários, vence, liberta Sodoma e Gomorra. Olhe bem, liberta a cidade de Sodoma. E agora pegou todos os bens de Ló e devolveu a ele. O Ló finalmente, teve de volta seus bens. Glória a Deus. Ele não aprendeu nada. Nada. Ele não se mudou. Ele continuou vivendo em Sodoma. Ele continuou lá, cara. Pô, será que esse cara não tem juízo? Ele perdeu tudo porque estava lá. Deus entrou com misericórdia e devolveu tudo a ele. O que ele deveria fazer? Mora aqui mais não, mano. Eu vou embora. Sai fora. Não, tá um infeliz lá. Ele teve uma oportunidade de aprendizado sozinho. Eu aprendi uma coisa: erro é tudo aquilo que não te ensina nada. Se te ensinou alguma coisa, não foi erro, foi aula. Agora, se você não aprendeu, aguarde.
A próxima fase vem pior que a anterior. Agora com tudo de volta, porque Abraão foi lá, libertou o Ló, sim ou não? Sim ou não? Isso, certo? Não pegou nada para si de Sodoma, disse, entrega os caras que lutaram comigo aí, mas eu não quero nada, porque eu não quero ninguém dizendo que me enriqueceu. Mas assim que terminou, ele falou, Ló, estou indo embora, só vim aqui, peguei tudo que é seu, isso aqui é seu, de volta. Tá bom, meu filho, eu estou indo embora para viver a minha vida. O Ló não quis ir embora, continuou vivendo em Sodoma e Gomorra. Então, agora vai ficar ruim. E não tem nada a ver com Deus, tem a ver com Ló. Deus decidiu que vai destruir Sodoma e Gomorra. Deus decidiu. Eu vou destruir essa cidade. Mas o relacionamento de Deus e Abraão, isso é sensacional. Como um Deus tão grande se torna tão acessível. E pior, quem não tem experiência nenhuma, por qualquer coisa se perde. Agora chegamos na época do Natal. Vamos lá. Jesus nasceu no dia 25. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é a diferença para você se ele nasceu no dia 23? Peraí, lembrei agora de um negócio aqui. Quem aqui tem mais de 60 anos, levante a mão. Isso. Vocês lembram que não muito longe dos seus dias, uma pessoa nascia no interior e poderia ser registrada meses depois, ou até anos depois. Levante a mão quem já teve alguém disso assim na sua família. Pois é. Por que não pode ter sido com Jesus? Não, pastor, eu quero saber, porque se não foi no dia 25, e se foi no dia 17? E pior, se for no dia 13? E se foi em janeiro, em abril? Eu aprendi uma coisa, o seu problema não é data, o seu problema é experiência. Todas as vezes que quem não tem experiência sana uma dúvida, sabe o que ele faz? Ele migra para a próxima. Entendeu? Quando você não tem experiência com Deus, basta alguém te dar uma resposta que te satisfaça e você migra para uma próxima dúvida. Mas quando você tem experiência, se o dia foi esse, se foi desse jeito, se foi você, não quero saber. Eu sei que o meu Redentor vive. E pronto. Foi assim. Ele não disse o Redentor de todo mundo, eu sei o meu. Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos, eu tenho as minhas experiências. Os homens que foram com a mulher samaritana, diz, no começo nós acreditamos por sua causa, mas agora nós não dependemos do seu testemunho, nós temos a nossa vida. O povo precisa ter experiência com Deus, precisa experimentar, porque quem experimenta não tem dúvida. E também não tem todas as respostas, porque está na Bíblia. Agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora eu conheço em parte, mas um dia eu conhecerei como também sou conhecido. As lições. Mas ele não aprendeu. E se ele não aprendeu, ele vai ter problema. Deus é misericordioso, mas se você negligencia o aprendizado, você pode se deparar com coisas bem ruins no seu casamento, bem ruim nos seus negócios, bem ruim na sua caminhada de fé. Agora, apesar de todos os indícios que estava no lugar errado, negligenciaram, ele vai continuar morando em Sodoma. Mas Deus vai conversar com Abraão e vai dizer a Abraão: Abraão, eu vou destruir Sodoma. O cara é sobrinho do Abraão, cara. Deus não poderia falar com Ló? Ló, sai daí, eu vou destruir essa cidade, sim ou não? Mas Deus já não falou com ele, você não deveria estar nem aí. Você perdeu tudo por estar no meio desse povo. Eu te devolvo tudo, colocando seu tio numa briga que não era dele.
para te trazer tudo de volta. Então o que você quer mais? O que Deus tem que fazer mais para te alertar, para falar com você, para abrir seus olhos? Você está com medo o quê? De você não dar certo? Porque você precisaria de alguém para te apoiar? Você tem o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores te apoiando. Você tem o Deus dos céus e da terra. É assim que funciona. Essa semana eu vivi um negócio extraordinário. Falei com Deus: Senhor, nós chegamos no limite. E nós precisamos de uma oferta exponencial para não pararmos a obra. Um cara me ligou e falou: pastor, eu vendi isso assim, 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 e eu quero depositar esse valor. Eu achei, tá bom. Liguei para a secretária, pedi que me passasse as contas. Eu não mexo com dinheiro da igreja, eu nunca paguei nada, eu não mexo, ok? Eu só tenho a observação, mas pagar, fazer, mexer, nunca, nesses 3 anos, nunca. Pouquíssimas vezes, ao longo de toda a história, o Zia que caminha comigo aí sabe, eu entrei naquela tesouraria, ok? Nesses 13 anos. Mas essa semana, eu falei: Senhor, eu preciso, ou nós precisamos como igreja. E eu peguei, e 10 minutos depois, o dinheiro estava na conta da igreja. Porque Deus é o mesmo, sempre. Então não tenha medo, meu irmão. Tenha Deus. E Ele abre portas na terra, janela nos céus. Posso ouvir um amém? Mas o Ló resolveu que viver em Sodoma e Gomorra era legal. Viver em Sodoma, então vamos embora. Vamos ver o que vai acontecer com ele. Capítulo 19, verso de número 29. Está aí. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, lembrou-se de quem que Deus se lembrou? E tirou-a do meio derrubando aquelas cidades que Ló. Me permite dizer que ele matou a mulher dele? Ele matou a mulher dele. Sabe por que ela olha para trás? Porque está saindo sem nada. E você sabe por que ela está saindo sem nada? Por causa dele. Porque ela poderia ter saído com tudo, se tivesse obedecido os sinais. Fique atento a eles. Fique atento. Alguém quer entrar na sua vida? Fique de olho. Alguém quer entrar nos seus negócios? Fique de olho. Entrou alguém na sua rede social? Fique de olho. Fique de olho. O diabo está procurando uma oportunidade. Pode ter certeza que não é para te tornar um vencedor. Aprenda. E melhor do que aprender com as suas lições, é aprender com a dos outros. Por isso que está aqui. Sabe o que acontece agora? Tudo que Ló tinha. Tudo. Os animais, as tendas, o gado. Tudo que tinha em Sodoma, certo? E Gomorra foi destruído. E ele está saindo com a esposa e as filhas. Mas a esposa não queria perder aquilo tudo, o que ninguém quer perder. Mas um homem insano, e não vem falar comigo que a vida da sua família, que o seu casamento é 50-50. Pare de colocar a responsabilidade nas mulheres. Seja homem para assumir a postura. Aquele homem destruiu sua esposa, destruiu seus bens e pior, corrompeu suas filhas. Olhe bem, os genros, o marido das meninas morreram. As meninas embebedaram Ló para terem um filho com eles. Olha o que acontece com alguém que não obedece os sinais. Desperte antes que seja tarde demais.
Ah, pastor, eu achei que o meu casamento ia mudar, porque o senhor trabalha com família. Não vai. Não adianta. Que você pode ouvir o que quiser do altar. Se ele não mudar as suas decisões, se você não chegar à conclusão que talvez não seja uma pessoa, mas seja um hábito seu que precisa sair da sua vida para não destruir você. Deus tem dado livramento, mas as pessoas não aprendem. Agora o que ele tem? 2 mulheres grávidas. E sabe o que ele é? O pai e o avô. Eu queria saber que honra tem na história desse cara. Se você olhar, Deus dizendo: Abraão, sai da sua terra e da sua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. E Abraão diz: Deus disse que vai lá de mim uma grande nação, mas eu tenho uma mulher que é estéril, meu sobrinho vai se dar bem. E Deus disse: vai se dar bem não do jeito que você quer, do jeito que eu quero. Eu vou abençoar ele por sua causa, mas ele não pode ir com você. Ensina ele, porque vai chegar uma hora que ele vai ter que caminhar sozinho. É assim que funciona. A vida é assim. Desperte enquanto é tempo. Fique atento. Primeiro, a oportunidade que Deus vai te conceder. Segundo, atento a andar com pessoas e no ambiente correto. Entenda o momento em que a proteção, a redoma, vai sair da sua vida e você vai ter que tomar suas próprias decisões. Vai ser difícil andar sozinho, mas pior será andar com as pessoas erradas, certo? Você terá a oportunidade de aprender, e se não aprender, vai ter que arcar com as consequências. Fique tranquilo, ele não morreu. E gente aparentemente tão menos influente que Ló recebeu a oportunidade de ser descrito como ele morreu. A Bíblia não faz questão. O texto termina basicamente aí, ó. Um pouquinho à frente vai contar a história dele com as filhas. Vai dizer quem o menino de uma se torna, certo, o representante, quem o menino da outra se torna representante, e acabou. Não vai falar mais nada do cara que estava junto no capítulo 12 de Gênesis, quando Deus vai formar seu povo. Talvez eu entenda porque Deus disse a Abraão: sai da sua terra e da sua parentela, porque o pai dele Terá sai de Ur para ir a Canaã, mas morre em Harã. Um irmão também com o mesmo nome da cidade, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas também morre. Um sobrinho com esse tipo de comportamento me faz entender o que Deus está querendo dizer: sai do meio desse tipo de gente. Gente que começa e não termina. Não são pessoas perfeitas, não é isso. Mas vamos levar essa noite para os nossos lares essa lição, porque é muito agradável transformar a Bíblia num conto de fadas e terminar dizendo: então eles foram felizes para sempre. Não é assim não. Aqui a mulher do cara ficou para trás. Aqui as filhas fizeram o que não devia, viúvas, e tudo aconteceu porque esse indivíduo não soube conduzir a sua vida. A Bíblia tem 2 preocupações seríssimas, e ambas são consideradas por Deus importantes, porém uma é considerada por Deus prioridade, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma.
Então preste atenção, nós temos o mundo, os bens, e nós temos a alma. Deus quer que nós sejamos salvos em Cristo Jesus. Mas Deus quer que sejamos prósperos e bem-sucedidos. Deus quer que andemos com as pessoas certas, que venhamos a evoluir, a crescer, a aprender. Lembra o apóstolo dizendo: eu sei viver debaixo de qualquer circunstâncias. E uma delas é: eu sei andar acompanhado e eu sei andar sozinho. Porque ele sabia que ele poderia estar sem a companhia de uma pessoa, mas jamais estaria sem a companhia de Deus.